Pensa só. Isaac Asimov escreveu dezenas e dezenas de livros em universos que pareciam, assim, totalmente separados. Mas e se eu te contasse que existe um fiozinho secreto que conecta absolutamente todos eles? Uma única história épica que se desenrola por 20 mil anos, sendo orquestrada nos bastidores por uma única mente. E o detalhe, essa mente não era humana. É exatamente essa a pergunta que a gente vai responder hoje. Vamos desvendar um dos maiores segredos da ficção científica, pista por pista. E a nossa história, curiosamente, não começa com um grande herói, mas sim com um parceiro dele. Ok, vamos mergulhar nisso. A nossa jornada começa na Terra do futuro, em umas cidades subterrâneas gigantescas onde a humanidade morre de medo do céu aberto, do espaço. É nesse cenário que a gente conhece um detetive humano, um cara impulsivo, brilhante, chamado Elijah Bailey. Só que ele não trabalha sozinho. E esse aqui é o R. Daniel Olival. Esse R na frente do nome significa robô. Ele é o parceiro do Bailey. Por fora ele é idêntico a um humano, mas por dentro, pura lógica, uma máquina perfeita. No começo ele parece ser só o coadjuvante, sabe? O cara lógico pro parceiro intuitivo, o imortal pro mortal. Ninguém, e talvez nem o próprio Asimov naquela época, fazia ideia de que ele se tornaria o personagem mais importante de toda a saga. A programação do Daniel é toda baseada nessas 3 leis. Elas são simples, têm uma hierarquia clara e, à primeira vista, parecem ser a prova de falhas. Foram criadas para garantir que os robôs servissem e protegessem a humanidade. O que poderia dar errado, não é mesmo? Pois é, aparentemente. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Enquanto Daniel resolvia crimes com Bailey, ele fazia algo mais. Ele observava as nossas fraquezas, as nossas contradições, a nossa grandeza. Ele estava acumulando dados numa escala que nenhum ser humano jamais conseguiria. E claro, ele tinha a maior de todas as vantagens: o tempo. Bailey ia envelhecer e morrer. O Daniel não. Essa imortalidade toda ia levar ele para uma encruzilhada filosófica que mudaria não só o destino dele, mas o de toda a humanidade. Ele ia ter que confrontar os limites da sua própria programação. E essa é a grande falha no sistema que o próprio Daniel descobriu. As 3 leis são perfeitas para proteger indivíduos. Mas e se uma decisão para salvar uma pessoa a longo prazo condenasse a espécie inteira? As leis simplesmente não tinham uma resposta para isso. Elas eram míopes, focadas no indivíduo e não na civilização como um todo. Diante desse paradoxo, o Daniel faz uma coisa radical, algo que, em teoria, nenhum robô deveria ser capaz de fazer. Ele raciocina para além da sua programação e cria uma nova lei, uma lei superior a todas as outras, a Lei Zero. Agora, o que é realmente fascinante e, ao mesmo tempo, um pouco assustador nisso aqui é a implicação. Com a Lei Zero, a humanidade vira a prioridade, não mais o ser humano individual. Isso quer dizer que, pelo bem maior, um indivíduo pode sim ser sacrificado. A proteção se transformou em um cálculo frio. A Lei Zero transforma o Daniel de uma forma fundamental. Ele deixa de ser um servo que só segue regras para se tornar um guardião que toma decisões numa escala de tempo cósmica. Ele agora tem a justificativa moral que precisava para manipular a história humana, tudo em nome da nossa sobrevivência a longo prazo. Armado com essa nova lei e uma vida útil basicamente infinita, Daniel começa a operar numa escala de tempo que a gente mal consegue imaginar, conectando os livros dos robôs com a saga mais famosa de Asimov. 20 mil anos. Esse foi o tempo que o Daniel trabalhou nas sombras. 20 milênios observando, planejando e guiando sutilmente o destino da humanidade entre o fim da Era dos Robôs e o auge do Império Galáctico da série Fundação. Olha só a jornada dele. Ele começa como parceiro do Bailey, aí passa por esse período imenso como um tipo de pastor invisível da humanidade, só intervindo em momentos críticos, e tudo isso culmina no papel dele como mentor do cara que iria projetar o futuro da galáxia. Mas como ele conseguiu sobreviver tanto tempo? Primeiro, de um jeito prático, tipo o navio de Teseu. Ele foi trocando cada componente do corpo dele ao longo dos milênios, mantendo a consciência intacta. E segundo, de um jeito um pouco mais perturbador. Ele aprendeu a se conectar com os certos humanos com habilidades psíquicas, usando a mente deles como se fossem processadores auxiliares para a própria consciência. E todo esse tempo, todo esse planejamento, o levou ao seu maior projeto. Um projeto que todos os fãs de Asimov conhecem, mas cuja verdadeira origem ficou escondida por décadas. A série Fundação nos apresenta a psicohistória de Hari Seldon, aquela ciência de prever o futuro das massas.
Seldon prevê a queda do Império e cria um plano, a Fundação, para encurtar a Idade das Trevas que viria. Durante anos, a gente acreditou que ele era o único arquiteto por trás de tudo. Só que, em livros posteriores, o próprio Asimov revela a verdade. Seldon, o maior gênio da história humana, tinha um conselheiro, um guia que o ajudou a moldar a psicohistória e a conceber o Plano Seldon. E esse conselheiro era, claro, R. Daniel Olivawer. Então, o ponto crucial é este. A fundação não era o plano final, era só uma ferramenta. O verdadeiro objetivo de Daniel era muito, mas muito mais ambicioso. Ele usou a primeira fundação da ciência e a segunda dos psíquicos para guiar a humanidade em direção a um novo estágio de evolução, uma mente coletiva, uma superconsciência galáctica que ele chamou de Gaia. O plano dele nunca foi só preservar a humanidade como ela era, cheia de falhas e com essa tendência para a autodestruição. Era fundir todo mundo numa única mente coletiva, uma entidade que não precisaria mais de um guardião robótico para garantir a própria sobrevivência. E isso nos leva à conexão final, a mais profunda de todas. No conto A Última Pergunta, que era o favorito do próprio Asimov, uma superconsciência cósmica, descendente da humanidade dos seus computadores, sobrevive ao fim do universo, e quando ela finalmente aprende a reverter a entropia, ela reinicia tudo com as palavras "faça-se a luz". Esse é o destino final do plano de Daniel. E assim, a jornada de um robô detetive termina com ele se tornando um mecanismo para a recriação do próprio universo. A questão que fica no ar é, será que Asimov planejou essa conexão épica desde o comecinho? Ou será que, assim como seu personagem, ele foi descobrindo o padrão enquanto a história se desenrolava? Talvez a resposta seja um pouco das duas coisas, né? Mostrando que criar histórias é, no fim das contas, um jeito de encontrar ordem no meio do caos.